Eu sei que nós apostadores não gostamos do hedge, mas esse hedge que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, acredito que vocês vão gostar. Então, bora conhecer mais uma ferramenta para vocês utilizarem tanto no trade esportivo quanto nas apostas esportivas. Seguindo com a nossa série de conhecer aí ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia, eu trouxe o site HeadScores. Pô, falar de head é ruim, né? Mas eu tenho certeza que isso daqui vai ser uma experiência legal que vocês vão ter. Sempre lembrando, tá? Nessa série, quando eu tiver alguma parceria ou o próprio clube, né, como empresa, tiver uma parceria com qualquer site que eu mostro aqui para vocês, eu sempre vou falar. No caso do HeadScores, a gente não tem nada, realmente é um site que eu conheci e achei algumas coisas interessantes que eu quis trazer aqui para vocês, que podem te ajudar também, e o site vai estar aí na descrição. Dito tudo isso, vamos então, o site é o headscores.com. Já adianto para vocês, ele tem uma parte paga, tá? Uma parte premium, que aí eu vou mostrar para vocês quais são as funções que a gente não consegue habilitar, né, sem ser pago, tá? E o primeiro ponto, tá? Onde a gente vai começar? Aqui do lado direito, tá? Caso o site venha aqui em inglês, como está aqui para mim, tá? Que é a primeira vez que vocês acessarem, eu vou deixar o site em português aí, mas pode ser que aconteça. Você vem aqui na bandeirinha, simplesinho, padrão, clica em português do Brasil, beleza? Se quiser, se for português aí de Portugal, ó, seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreve. E aí também tem o português de Portugal, beleza? E aqui é a primeira disposição que a gente vê dele, tá? Assim como qualquer outro site aí de estatística, necessariamente a gente tem a lista de jogos do dia, tá? Então aqui a gente consegue observar, né, que hoje é um dia que tem Real Madrid, Arsenal, Inter e Bayern, entre outros jogos aqui. Também tem os jogos ao vivo, que eu vou mostrar para vocês aqui também essa funcionalidade, mas vamos terminar aqui de apresentar o site primeiro. Aqui, nessa aba de cima, ele já mostra algumas partidas, tanto finalizadas, né, as principais, entre aspas, aqui do dia, quanto partidas ao vivo, e claro, partidas que estão próximas de se iniciar. E aqui em cima, olha que interessante, ó, ele tem vários escudos, né, na verdade logos aí de ligas, né, como por exemplo aqui a gente tem a Champions League. E para que são esses logos? Se eu clico aqui, a gente vai direto para a aba de estatística destas ligas, que necessariamente são as principais. E aí você está vendo aqui também que aqui está escrito estatísticas, mas essa é diferente das estatísticas de liga, eu vou mostrar logo menos para vocês. Beleza? Tá? Então vamos começar então com o jogo ao vivo, tá? A gente consegue filtrar ele por aqui, ó. Clicou em ao vivo, pum. A gente já consegue ver partidas ao vivo. Você vê que a maioria é terminada, aqui tem uma partida. Esse filtro dele aqui não funciona muito bem, para ser bem sincero aqui. Por quê? Ele tá me mostrando uma partida ao vivo, mas ele tá mostrando algumas partidas finalizadas. Então, realmente eu não sei o motivo. Aqui, ó, na aba, a gente já consegue ver algumas informações estatísticas, como por exemplo, ó, número de chutes, esse daqui, número de chutes no alvo, escanteios da partida, e aqui tem um gráficozinho de perigo, né? Ou seja, a quantidade de perigo que cada time tá dando ali no momento, tá? E aqui a probabilidade de over 1.5 nesse jogo era 81 minutos, era 81%, né? Mas já tá 4-0, então no fim das contas ele tava realmente certo. E aqui são as odds, tá? Aqui são as odds que já estão atualizadas, né? Com o time tá vencendo por 4-0, não tem odd aqui no 1, né? Que nesse caso aqui é o Silkeborg, né? O empate é 51, 126. E aqui diretamente você consegue ir para a página onde você consegue ver as equipes, que vocês vão entender também um pouco mais à frente como funciona. Mas vamos clicar aqui, ó, que a gente já vai direto para lá. No ao vivo, tá? Ele tem esse gráfico que é bem limpo, tá? Muito parecido com o gráfico que eu gosto de utilizar, que é lá do radar esportivo, tá? Perdão, do Futats que eu estou utilizando, que inclusive eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Radar esportivo também utilizo, mas do Futats especificamente quero fazer um vídeo aqui no canal. Então aqui ele mostra, né, um radar aqui gráfico bem básico mesmo. Aqui do lado ele tem algumas estatísticas. Tem estatística de gol esperado, que é sempre muito interessante. Eu costumo falar bastante lá no grupo do Telegram, né, quando eu estou operando, quando eu faço uma entrada, sobre essa questão de expectativa de gols, que eu acredito que seja um grande auxiliar, principalmente para quem é trader, para entender se aquela entrada que a gente fez realmente teve valor. Total de chutes, ataques perigosos e tudo mais. E aqui tem até acerto de passe, cruzamento, drible, que é uma coisa que a gente não vê em todos os sites, tá? Isso é fato. E aqui você consegue dividir por primeiro, segundo tempo e o jogo todo. Nesse caso é o primeiro tempo, então eu nem fiz essa alteração, tá? Beleza, essa aqui é a primeira parte. Aqui a gente tem um guia rápido, tá? Que a gente consegue clicar e ir direto para as estatísticas, tá? Tanto pré-live quanto ao vivo, tá? Ali no resumo, o resumo é a parte do ao vivo que a gente está vendo. Aí as estatísticas já são um pouco mais abaixo. Aqui eles dão algumas odds. Sinceramente, eu ainda não descobri de que site que é. Provavelmente um site que eles devem ter afiliação. E aqui a gente já vê algumas informações que estão bloqueadas. E por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o site também tem uma área premium?
Então isso daqui é formação antes, né? Antes do jogo aí que eles dão de jogadores indisponíveis, tá? Outra coisa, escalações, tá? Isso eu achei muito legal, que é uma coisa que eu não vi em praticamente nenhum site, principalmente em ligas como essa. A gente tá falando aqui de uma liga dinamarquesa, não é a Premier League, né, pessoal? E aí vocês devem estar se perguntando aí, o que são esses números aqui embaixo? Esses números significam o número de minutos que aquele jogador jogou, tá? Aqui o número de jogos, né? Aqui os minutos, os jogos, quantos ele iniciou, quantos gols ele marcou e quantas assistências. Aqui quando eu clico, você vê que eu tenho a informação completa daquele player, certo? Mas aqui, ó, são os minutos jogados, tá, na liga, a quantidade de jogos que ele disputou e aqui o número de gols e assistências. Gols da esquerda, mais 5, que são as assistências desse jogador em questão. E se eu pegar, vou usar esse Baquis aqui, Younes Baquis, como exemplo, tá? Além dessas coisas aqui, ele tá mostrando também algumas coisas no ao vivo, tá? Essas aqui são estatísticas ao vivo do jogo. Olha que legal, dos 42 minutos, a gente consegue ver que ele já deu 3 passes decisivos, deu um drible e tal, nenhuma interceptação nem nada. Agora, se eu clico aqui, ó, em detalhes do jogador, ó, olha que massa, a gente consegue encontrar. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, para que me serve isso daqui, esse tipo de informação? Para a galera que trabalha com finalização, com esse tipo de entrada aí de apostas, cara, é interessantíssimo. A gente saber o quanto ele finaliza e quanto de gol ele faz, quanto de assistência, quanto de passe ele dá. Isso tudo a gente tem aqui. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Esse daqui é a temporada 24-25 do jogador, ó. A gente consegue ver o número de jogos, quantos ele entrou, quantos ele saiu, quantidade de cartões amarelo e aqui uma nota média dele, tá? Então, tipo assim, são informações relevantes, até mesmo a posição que ele jogou, tá vendo? Então, isso daí também, por exemplo, para mim como trader, pô, eu chego num jogo como esse, dinamarquês, que eu não conheço tão bem os jogadores, apesar de eu não fazer isso, mas eu sei que muita gente faz, cara, aqui já é um norte bem interessante pra gente saber esse jogador titular, número de minutos, tá? Por exemplo, esse jogador, obviamente, jogou menos, né? Esse daqui também, provavelmente pode ser um jogador reserva, né? 22ª rodada, ele jogou 548 minutos. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente percebe que ele não tem tantos jogos assim. Mais que isso, olha aqui na aba ao vivo que a gente consegue ver isso aqui no pré-live também, tá? Olha que legal essa aba. A gente tem o número de chutes, tá? Dos jogadores, número de dribles, número de passes decisivos, números de gols, tá? Isso aqui são informações pré-live, apesar de estar na aba do live. Assistência, a gente consegue ver os principais assistentes. Jogador que toma mais amarelo dos times, tá? E todos eles, todos clicáveis, tá? Se eu clicar aqui no Jorgensen, por exemplo, abre todas as informações dele com fotinho e tudo. Show de bola, né, cara? Show de bola. E aqui a gente tem também uma média aqui de chute. Você vê aqui o Adamsen, aqui, que é um atacante aqui do... É o Silkeborg, tá? Que é o tá de vermelho. Ele tem 2,65 finalizações por jogo. Olha que legal. Então a gente consegue descobrir isso aqui. Você vê que ele é dividido por time, né? Aqui o Silkeborg e em azulzinho aqui o Aalborg neste caso, tá? Vamos retornar para a gente falar um pouco mais sobre o site. Lembra que eu falei para vocês, tá? Que tem a parte aí da área premium, por exemplo, isso daqui, pressão de equipe, sinceramente eu não testei porque eu não paguei, tá? Mas é uma coisa aqui da área premium, tá? Eles custam aqui R$19,99 por mês, é um precinho meio salgado. Não sei se vale a pena, mas aqui eles mostram tudo que tem. Então, tá vendo? Ó, previsões com baseado em inteligência artificial, tá vendo? Próximo gol, análise de força da escalação, escaneio domínio da equipe, tá vendo? 70 ligas que eles cobrem, tá vendo? Palpites, cara, tem muita coisa, realmente muita coisa. Não sei a qualidade porque eu não testei, então tem que ser honesto com vocês. Mas tem bastante coisa. Aqui também, tá? Agora a gente vai para uma outra parte, tá? Vamos num preview para a gente ver, tem Real Madrid e Arsenal já já, ó. A gente consegue também ter um preview. Ele é muito parecido com ao vivo, com exceção, né, que ainda não tem o gráfico ali de pressão e as estatísticas do jogo ao vivo. Mas, ó, ele mostra aqui. Então, aquela hora deu uma informação errada. De fato, ele mostra aqui os jogadores que estão indisponíveis. Só tava naquele jogo ali que tava tudo borrado, provavelmente porque não tinham as informações. Mas olha que legal isso, ó. Então, a gente tem os jogadores de Real que estão fora, do Arsenal também. Aqui também aqueles mesmos números, né? Quantidade de partida, gols e assistências e número de minutos jogados também. E aqui a gente tem a formação com todas aquelas informações, assim como aqui embaixo. E além de tudo, tá? Eu consigo, ó, tá vendo? Nesse botãozinho informações adicionais, eu consigo fazer isso daqui, ó. E ele esconde, tá? Caso não seja o interesse de você ver essas informações. Aqui ele mostra também o possível banco de reservas. E aí no preview, ó que bacana, ele também dá um prognóstico aqui com algumas estatísticas relevantes sobre o confronto. Por exemplo, isso aqui do Real Madrid, ó. Real Madrid está invicto nos últimos 3 jogos em casa, na Champions League, tá? Os jogadores marcaram 10 gols, sofreram 3 nessa rodada. Então, em 3 jogos, a gente já sabe que o Real Madrid fez 10 gols em casa e
tomou 3, tá? Boa forma nos últimos 5 jogos do Real Madrid, também aqui 4 vitórias e 1 derrota. O André Lunin vai perder o jogo, aqui tem uma informação meio errada, provavelmente foi feito por IA, né? Que ele dá o André Lunin como titular, talvez pela quantidade de jogos, o Courtois também estava fora por um tempo. E aqui também as mesmas coisas, não vou ficar lendo tudo, mas ele sempre dá isso daqui, a gente tem que filtrar algumas coisas como vocês viram. Aqui a gente também tem um resumo de jogo, tá? Que a gente consegue ver aqui a força da equipe, você vê? Mudanças, tá vendo? A quantidade de mudanças que as substituições, tá? Que a equipe faz e tal. E aqui abaixo, a gente já tem aqui um H2H, né? Que é o contra versus contra aqui, né? O head to head, né? Que aqui a gente vê que o Arsenal venceu um, empatou um, foram 2 jogos até o momento, tá? E a gente consegue filtrar por casa e fora, por liga, por Copa, né? Nesse caso, só jogam por Copa, porque são Champions League, tá? E aqui a gente tem a média, né? Do 1.5 gols, tá vendo? 100% das partidas que jogaram, 2,5, 3,5, ambas marcam, os cartões, escanteios, até escanteio você consegue ver. E olha que bacana, cara. A gente tem a média, né, dos jogos passados aqui bem exemplificada com o que a gente precisa de importante, né? Quanto de chute cada equipe deu, quantos chutes a gol no jogo passado, olha que amasso, né, que foi do Arsenal de fato, né? Ataques perigosos, escanteios, quantidade de mudanças na escalação, né, que foram as substituições. Aqui abaixo também a gente consegue ver os pontos por jogo do Real Madrid, os pontos por jogo do Arsenal, tá, nessa forma. Aqui a gente tem também as estatísticas do Real Madrid nos últimos 6 jogos, onde a gente pode filtrar aqui por liga, ó. Aí vai só a La Liga, por Copas, tá? Que a gente vê só a Champions League e todos os números se alternam, tá? Como vocês estão vendo. Inclusive, né, aparece sempre as odds, ó. Olha que legal. Então você tem um histórico facinho aqui das odds, e vocês perceberam que todas essas informações também se alternam conforme a gente vai mudando. A gente pode fazer um mesclado, por exemplo, só em casa na liga, tá vendo? Então, cara, tem muita coisa. Isso também repete-se para o time de fora, que nesse caso aqui é o Arsenal, e aqui é uma escalação. E nessa escalação também é legal, que se você clicar aqui em forma, tá? Em forma, aqui na parte de forma, você consegue ver, não, perdão, deixa eu ver se é no progresso. Não, na própria classificação mesmo. Aqui a gente já tem, ó, tá vendo? Percentual de ambas marcam, percentual de cartões, tá vendo? Do Real Madrid, do Arsenal, de todas as equipes da Champions League. Bem bacana, né? Eu também gostei bastante. E aí depois, lembra que eu falei para vocês que tem essa aba de estatísticas que não necessariamente é estatística de uma liga, é uma estatística diferente, que eu acho que pode valer para alguém aí, se vocês acharem legal, depois vocês comentem. Aqui, cara, ele dá estatística de jogadores, de equipe, tá? E dividindo pela quantidade de ligas. Então aqui, ó, olha que esse filtro que bacana. É o filtro de melhores jogadores das top 5 ligas, que são Premier League, Bundesliga, francesa, italiana e a espanhola, tá? Então aqui a gente vê, cara, que ninguém marcou mais gol que o Salah, tá? Aqui Lewandowski, Harry Kane, você vê que é um mix de todos os jogadores. Olha o retag aqui, velho, retag da Atalanta. Assistência também e gols, mais assistência, o Salah tá realmente voando. E se a gente clicar aqui em Mostre-me Mais, ele vai mostrar até o 10º, tá? Como vocês estão vendo. Bacana, né? E aqui também ele tem os especialistas, o jogador que mais marcou de bola parada, mais marcou de cabeça, longa distância e tal. Depois, ele também tem um melhor X1 aqui da temporada, né? Aqui também, se você filtrar, aqui você consegue ver o melhor X1 aqui de gols, né? Que aí pega todos os jogadores de todas as posições. Olha o Jubal revelado no Santos aqui. Caramba, 6 gols marcados. Então, é muito legal, tá? Até mesmo para quem gosta de futebol, não necessariamente só de apostas. Depois a gente também tem de chutes, que o Valverde é o chuta-chuta danado. Você vê que tem a gente também consegue mostrar mais, consegue ir até o 10º, de passe, de drible e as estatísticas gerais dos jogadores aqui também, tá? Ataque, defesa e por aí vai, tá vendo? Ó, o Marmamuxa aqui. Aí se você clicar aqui na bolinha, ele filtra como o mais alto ou o mais baixo, tá vendo? Realmente, cara, é muita coisa que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Aqui abaixo ele também tem alguns menus que são só de over 2,5, tá? Confesso que esse daqui eu vi menos, tá? Mas são basicamente palpites, tá? Então sempre você entrar no palpites aqui, ele vai mostrar exatamente essa aba aqui. E aqui são palpites, eu não sei qual a qualidade que tem esses palpites, a profundidade que eles têm, mas ele dá palpite aqui do jogo, tá vendo? Aqui ele dá que 82% de chance e tal, a odd é 58%. Então aqui ele palpita para você. E aqui também ele mostra algumas outras várias estatísticas relacionadas a isso. Aí se você mudar para ambas marcam, você vai ver ambas marcam também, tá? E se mudar para o prognóstico de um X2 ou escanteios, exatamente a mesma coisa, tá? Depois, que eu poderia mostrar aqui para vocês também, que você pode filtrar por liga, tá? Então você pode ir direto pela liga. Essa parte de liga também é bem legal, vou pegar o Brasileirão como exemplo, ó. No Brasileirão, tá? A gente tem 31 partidas até esse momento disputadas, ou seja, 8%. E aqui, cara, tem, assim, um filtro de informações
bem ali na tua cara, né? Para você que quer informação da liga, pô, como que funciona a liga? É aqui, tá vendo? Ó, 52% dos times da casa vencem, que são 16 vitórias, 12 empates e somente 10% dos jogos até o momento no Brasileirão terminaram com vitória do visitante. Aí depois a gente pega, tem estatística do e-mail, ó, Brasileirão, 81%, 2,5%, 3,5%, quantidade de gols total. Gols por partida, tá uma média boa, Brasileirão começou, hein? Média de presente público, olha que loucura. Gols do time da casa, gols fora, ambas marcam, e até o menos 2,5%, né? Que comparado ali com mais 2,5%, só você subtrair. Aqui a gente também tem aqui a forma dos times. Se você clicar aqui em forma, você consegue ver, né, os pontos por partida que aquele time consegue, tá? Se você quiser filtrar dessa forma. Aqui as odds que eles tinham, né, nos confrontos já passados. Se você clicar no próximo, você já vai conseguir ver também as odds dos próximos jogos, 1x2, como vocês estão vendo, tá? E tem como dividir, além de data, por semana de jogo, mas isso aqui é somente um detalhe. E aí, por fim, lembra daquela mesma tabelinha que vocês viram da Champions League? Aqui também tem, ó. Aí se você clica em forma, tá vendo? Ó, ele mostra o time, por exemplo, ó, o Flamengo, ó, 100% de aproveitamento no over 1.5. Ceará também, ó. Aqui o Juventude também, tá? E aqui a gente consegue ver a média de gols da equipe. Então você tem informação estatística das equipes. Isso tudo, pessoal, para todas as ligas, que obviamente eu não vou ficar mostrando. Por fim, ele também tem uma tabela de gols e assistência, né? E aqui também uma outra tabelinha do gol do jogador com gols da equipe. Por enquanto, né, até esse momento, o Pedro Raul decisivíssimo pelo Ceará. No meu Corinthians não jogou bosta nenhuma, mas no Ceará tá jogando muita bola, né? Dos 7 gols ele marcou 4, simplesmente, beleza? Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Mas lembre-se, pessoal, ainda tem muitas outras coisas para vocês explorarem por lá, então o que eu recomendo? Clica aí no link, tá? Lembrando que não é publi, não é nada, tá? É somente passando uma informação para que vocês também tenham mais um site para que vocês possam aí analisar suas partidas, seja você apostador ou trader. Fechado? E não esquece, tá? A gente tem uma série de vídeos aqui, tutoriais. Vou tentar deixar a playlist aqui para vocês, que tem mais ferramentas por aqui. E sempre recomendo, tá? Se vocês têm um site aí que vocês gostam, fala, Gabi, tem que falar desse site para sua audiência aí. Ajuda os caras, mano. Tem que conhecer esses sites aqui. Então você comenta aqui embaixo. E claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu? Link da Betfair. Esse sim é publi. Tá aí na descrição também para você criar sua conta. E no comentário fixado. Fechou? É isso. Tamo junto. Bons greens a todos.